eu acho esse lugar aqui onde a gente está fantástico, porque a história dele é riquíssima e mostra que já de muito tempo o homem, quando tem juízo, trata bem a natureza, mesmo em ambientes urbanos como esse. O primeiro ciclo do café no Brasil ocorreu exatamente onde hoje é o Parque Nacional da Tijuca. Com isso, houve uma devastação total, quase total, das florestas. Quando acabou o ciclo do café, começou-se a notar que a cidade sofria pela falta da floresta. A floresta regula o clima da cidade, a temperatura, o grau de umidade. Na medida em que começou a acabar a floresta, começou a faltar água na cidade. Passado muitos anos, já na época de Pedro II, notou-se que, além da falta d'água, estava tendo períodos enormes de seca, né, de estiagem e de grandes chuvas. Com isso, tiraram todas as pessoas que moravam aqui para, então, começar o reflorestamento. São muitas as cidades grandes no mundo. Algumas chegam a ter mais de 10 milhões de habitantes. Fruto da criação do ser humano, as cidades não surgiram do nada. Algumas se constituíram sem planejamento, resultado da ocupação desordenada dos que foram chegando. Outras nasceram de projetos arquitetônicos e urbanísticos, foram idealizadas, projetadas para abrigar um determinado número de habitantes. O urbanista, ao pensar o planejamento urbano, ele tem que equilibrar, né, o artificial com o natural. Ou seja, ele vai ter que conjugar esses dois grandes critérios. Desenvolver a cidade, né, através de abertura de ruas, construção de prédios, e, ao mesmo tempo, respeitar, né, os limites da natureza. Mas o que se tem visto é que, na maioria dos casos, o crescimento das grandes áreas urbanas trouxe consigo um considerável volume de problemas ambientais, que foram se acumulando ao longo de décadas. Nós estamos agora aonde? Na comunidade do Parque Florestal. De floresta não tem nada, né? Não. O que se tinha aqui antigamente era eucaliptos. Lado de lá e o lado de cá que foram derrubados. Olha, eu tenho muita saudade dos meus piqueniques. Aonde? Aqui no Rio do Itá. Chegou a pegar esse rio limpo? Peguei. Eu sou nascido e criado aqui. Tomei muito banho nesse rio. Pulava de um pontilhão que não é esse, era um outro. Aquela água era tão limpinha. A gente era pobre, né? Mas passava aquela manteigazinha no pão, forrava um lençol e ali era a nossa praia. Tinha um camarãozinho, tinha até roubado nesse rio. Agora não tem mais nada. Agora tem aí um cambotá que ele é resistente à poluição mesmo. Ele é terrível. E hoje é só esgoto. E o que é pior, esses esgotos hoje estão voltando para dentro das casas da população. Tinha várias árvores aí plantadas aí. Quem derrubou? O homem, o progresso. Para os desenvolvimentistas, a natureza é que é o grande incômodo, né? E ela passa a ser um impedimento para o desenvolvimento e para o bem-estar humano. Tanto o desenvolvimento tecnológico como o desenvolvimento humano como um todo. A consciência ecológica é algo relativamente recente se comparada à história da humanidade. Não faz muito tempo, o ser humano se deu conta de que a sociedade urbana, da qual é parte integrante, é também uma sociedade que depreda. As pessoas acham que uma cidade desenvolvida é uma cidade cheia de atrações comerciais, mas assim, desenvolvimento não é só industrial, comercial, também você ir num lugar que é poluído também não é agradável. Praticamente todos os países do mundo têm áreas protegidas. Só que a ideia, no momento em que o conceito surge, o nome já diz, né? Área protegida do homem. Então a ideia era parte do entendimento que o homem faz danos à natureza e dessa maneira precisavam ser mantidos separados. Então
Então essas áreas passam a ser cercadas, vigiadas, e mais protegida vai ser quanto menos pessoas estiverem dentro ou ao redor dessa área. E essa forma de surgimento do movimento, naturalmente, é em franca oposição ao desenvolvimentismo, que é justo o oposto. No fundo, essas duas visões são visões extremas e elas vêm se encontrar justamente no conceito de desenvolvimento sustentável, que é um desenvolvimento que não exclui a natureza e dessa forma, ele pressupõe uma harmonia entre a natureza e o homem. Somos em torno de 7 bilhões espalhados pelos 6 continentes da Terra. E na década passada, passamos da metade da população mundial vivendo em cidades. Na América Latina, são 75% de seres urbanos, ocupando espaços, muitas vezes mal planejados, que refletem uma demanda não satisfeita de serviços básicos, como água, tratamento de esgoto e coleta de lixo. Fico imaginando como seria chegar à Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, numa expedição portuguesa à época dos nossos colonizadores. Mata virgem, água límpida. Bem, a verdade é que talvez não visse no cenário paradisíaco mais do que eles. Um grande latifúndio selvagem à espera de ser explorado. Séculos de desmatamentos, aterros, poluição da água, intervenções na natureza agravadas pela atuação irresponsável da indústria e pelo aumento das áreas ocupadas sem infraestrutura na cidade e na sua região metropolitana, levaram a bacia hidrográfica da Baía de Guanabara, onde desaguam 55 rios e canais, ao quase colapso. Há uma década, um programa de despoluição investe na recuperação deste ambiente natural. Mas o biólogo Mário Moscatelli, que trabalha na recuperação dos manguezais, é duro ao criticar a continuidade da ação humana sobre a Baía. A Baía de Guanabara, gastos $1 bilhão, continua uma cloaca e um valão de lixo. A população tem que ajudar. Por melhor que o poder público fosse, os rios são transformados em valões de lixo pela população. Até bem pouco tempo, esta área da Bahia, próxima ao Aeroporto Internacional e à Universidade Federal do Rio de Janeiro, tinha um mau cheiro insuportável, por causa da falta de oxigenação da água. Hoje, a situação melhorou com o tratamento. Mas um dia será possível nadar com segurança neste, como fazia Dom João VI no século XIX, ou em qualquer outro ponto da Baía de Guanabara? A gente precisa, hoje, como uma estratégia, exigir do poder público ação de recuperação e de repressão contra a degradação, tá? E, em contrapartida, preparar as próximas gerações que não sejam os futuros degradadores de amanhã. Então, é uma operação para agora. Mário cuida da Lagoa Rodrigo de Freitas, na zona sul do Rio, como a um filho. Para ele, a lagoa é um exemplo prático do interesse da sociedade no resultado de uma ação. Há 2 décadas, este ambiente havia perdido quase toda a sua biodiversidade, contaminado por esgoto e lixo. A população pressionou e a lagoa foi limpa. Mário, então, replantou mudas de espécies de mangue que buscava em outras partes da Baía de Guanabara e deu início à recuperação do manguezal da lagoa. Graças a isso, temos hoje, em nossa cidade, uma área que nos oferece qualidade de vida e um excelente espaço de lazer, mas que, sobretudo, devemos continuar respeitando e mantendo, como um ecossistema essencial para o equilíbrio da vida. O desenvolvimento sustentável, alguns chamam hoje de economia verde, né, que é o termo mais recente. Ele significa você combinar 4 tipos de capital, como os economistas chamariam. Tem o capital humano, que é a capacidade das pessoas, o treinamento que as pessoas têm. Tem o capital técnico, que é a parte toda infraestrutural, estrada, energia. Você tem o capital social, que é o capital das instituições, é a força institucional. E, por último, você tem o capital natural, que é justamente a biodiversidade, os recursos naturais, os serviços ambientais, água, clima e tal. A ideia da economia verde é você manter o capital natural intacto, ou então em crescimento,
em recuperação, ao passo que os outros 3 capitais ao mesmo tempo crescem. A água é necessária em quase todas as atividades humanas. Ela viabiliza grande parte da produção de alimentos com sistemas cada vez mais modernos de irrigação. Milhares de pessoas tiram dela o seu sustento. E para tantas outras delas, a água é a única via de transporte. E é sagrada. É comum a alusão à Terra como planeta água. Afinal, 3/4 do planeta são formados por esse elemento vital. O corpo humano, dependendo de cada metabolismo, resiste de 3 a 6 dias no máximo sem ingestão de água. Água para matar nossa sede e nossa fome de alimento e de todos os outros produtos, dos quais parece que não conseguimos mais abrir mão. Todos os produtos que nós utilizamos, sejam alimentos, sejam vestuário, veículos, qualquer produto que o homem utilize, consumiu água na sua preparação. Esse conceito é uma coisa relativamente nova e é chamado de água virtual. Água virtual seria toda a água que foi consumida para produzir um bem de consumo qualquer. E esses valores são muito grandes. Por exemplo, para que se faça 1 quilo de pão, são gastos 150 litros de água. 1 quilo de carne, para que ele chegue à nossa mesa, foram gastos 17.500 litros de água para produzir 1 quilo de carne de vaca. Embora seja um recurso renovável, a água é um recurso finito. É só olhar para os números. Apenas cerca de 3% de toda a água do planeta é doce. Com o seguinte detalhe: 2% dessa água estão nas regiões polares e nas montanhas. Portanto, é água congelada. Menos de 1% está nos rios, nos lagos, nas nuvens e no subsolo, muitas vezes em grande profundidade. Como é escassa a água doce. Quanto tempo você demora no banho? Em torno de 15 minutos, sim. Você tem noção do quanto custa a água desses teus 15 minutos de banho? Não tenho nem ideia. Demora uns 20 minutos, mas eu já tenho um hábito de deixar ligado o chuveiro, eu não desligo. Ela tá sempre me chamando a atenção. Não demora muito, dá pra lavar rápido assim, né? Passa shampoo, condicionador. O senhor gasta quanto tempo fazendo a barba? Uns 3 minutos. Eu levo de 15 minutos. O senhor desliga a pia quando o senhor está fazendo a sua barba? Não desligo, não. Muitas cidades do mundo têm áreas como esta, mas esta é uma das maiores florestas urbanas do mundo, a Floresta da Tijuca. Este pedaço de Mata Atlântica preservado é o que garante a água para muitas comunidades do entorno. Aqui, uma comunidade pertinho da Floresta da Tijuca se uniu numa sociedade de captação e distribuição de água. Eu fui até lá conferir como eles garantem o abastecimento das casas, dividindo e cuidando do bem que desce pelas encostas. Meu nome é Nilza Rosa dos Santos, moradora daqui da Formiga, desde 1952. Ela e o marido, seu Dejair, vão nos levar até uma das nascentes onde eles captam água. Aquela caixa ali já é uma captação de água. Pega lá na mata, vem, coloca aqui, aqui sai a gambiarra para todos os sócios. No caminho, Dona Nilza me contou que a ocupação desenfreada do morro, algumas décadas atrás, também trouxe problemas de abastecimento à comunidade. Foi preciso um trabalho intenso para recuperar a mata. O reflorestamento começou todo nesse lado aqui. A maioria do morador da Formiga, mesmo tendo a água da SEDAI, tem água da nascente. E a maior nascente que tem aqui é a São Sebastião, que tem 280 sócios. Chegamos na fonte? Chegamos finalmente. Sim. Chegamos em uma das fontes.
tá? Aí eu vou te mostrar como é e como que é a captação da água. Cada cano desse que tá vazando é uma nascente de cada mina que existe. Cada um tem um nome, tudo é nome de santo. Eu, quando nasci, já existia. Minha mãe, se hoje estivesse viva, ela estava com 82 anos. A minha avó estaria viva, estaria com 107. Já tinha também sociedade de água. E isso sempre deu certo? Sempre deu certo. Todo mundo respeita o direito do outro. Então isso aqui, antes do reflorestamento... Tinha secado. Tinha. Era muito fraquinho. E aí o morador ficava sem água. Com a entrada do reflorestamento e o trabalho periodicamente com o morador, dando esclarecimento à importância que era o verde, as árvores, para a gente voltar a ter nossas águas, o morador daqui abraçou essa causa. Você vê o que acontece. Na Formiga a gente tem água o ano inteiro assim. Queria ter trazido uma garrafa para levar um pouquinho dessa água. Aí a dona Nilza ia brigar comigo. Não, faz bem para tudo, né? Água aqui pode até não faltar. Mas quando voltamos, encontramos sinais bem visíveis da falta de cuidado com ela. A água lá de cima ela vem potável. Aí ela passa aqui dentro do rio. E o rio estando contamina. Aqui tinha bastante peixinho, que as garças, de manhã você via muita garça aqui. Ela vinha comer os peixinhos, alimentava ela. A senhora nadava? Nadava lá no setor, mais lá em cima, era. Quando era criança? Quando era criança. Esta água aqui que era água de beber. Só que agora, do jeito que está... Na verdade, os seres humanos sempre produziram resíduos, né? Sempre produziram lixo. Essa não é uma novidade da sociedade moderna, da sociedade contemporânea. A partir, principalmente, de meados do século passado, em função dos resultados da Revolução Industrial, do processo todo de desenvolvimento tecnológico, científico, do processo de industrialização, a população mundial cresceu muito significativamente e, com isso, a produção de lixo, consequentemente, passou a se dar numa escala também muito maior do que a anterior. Reduzir, reutilizar, reciclar. Este é o princípio dos 3 R's, importante parâmetro para diminuir a produção de resíduos na Terra, aqueles que popularmente chamamos de lixo. O R de redução é, sobretudo, responsabilidade do setor produtivo, diminuindo o tamanho de embalagens desnecessárias, utilizando materiais que causem menos danos à natureza e economizando no uso de matérias-primas. O R de reutilizar tem a ver, sobretudo, com o consumidor, dando novos usos a objetos que seriam descartados. Exemplos não faltam. O terceiro R de reciclagem é, sem dúvida, o mais falado quando o assunto é lixo. Esse processo tem nos catadores grandes aliados. No Brasil, atualmente, eles são 500 mil de trabalhadores. Eles buscam de forma autônoma objetos que podem ser revendidos a indústrias de reciclagem, como as latinhas de alumínio. É catando o que não serve para alguns que eles garantem o seu sustento. Olha o que eu achei essa semana. Uma bolsa? Você encontrou onde essa bolsa? Às vezes o que é bom pra você é ruim pra mim. O que é ruim pra você, o que é bom pra mim é ruim pra você. Essa bolsa é numa lixeira lá no lixo da Tijuca, enrolado com plástico, tinha sapatos, jogaram fora. Eu acabei de falar, se a pessoa que jogou fora tivesse separado dessa uma pessoa, seria melhor. Olá, tudo bem? Vim bater um papo com você sobre lixo. A gente pode ver? Claro, Então, por favor. Pra onde eu tô indo? Para minha área, aqui que eu deixo o lixo. Ah, nessas 3 lixeiras. É. Tá. E essas lixeiras são de quê? De plástico.
plástico De e aqui. papel. Sacos de pães que eu tinha acumulado, eu fiz uma limpeza, então a gente consome pão. Gosta de chocolate? Também. Ali, Tetra Pak, né? E outras embalagens. Mais uma lixeira perto da minha pia. Esse é só orgânico? Sim. Quanto tempo você reuniu esse lixo? Você vai me mostrar agora. Foi de ontem para até hoje. 24 horas? 24 horas. Porque Cadê? eu fico mais na rua, que tá aqui, ó. Tá aqui? Posso abrir? Tá tudo separado, ó. Caldo de batata, só legume, tá vendo aqui, ó? Só coisas que pode jogar pra devolver à natureza. A senhora ficou surpresa com esse um dia de lixo que você juntou? Não. Sinceramente, não. Eu acho que é mais ou menos a média, assim, que eu tenho. Você conhece uma pessoa pelo lixo dela? Conheço. Conhece, dá pra conhecer, hoje dá. Dá, porque alguns bairros as pessoas não comem, né? Comem mais pizza, iogurte, Danone, entendeu? E tu vê aqui no subúrbio, a comida, o povo come mais arroz e feijão, comida. A produção do lixo reflete o nível de desenvolvimento de um país e a maneira de viver de sua população, seu estilo de vida e seus hábitos de consumo. No Brasil, como em outros países emergentes ou em desenvolvimento, grande quantidade de lixo ainda é armazenada em áreas não apropriadas e até mesmo despejadas nos chamados lixões, sem que os danos ambientais sejam levados em consideração. Então, resíduos como pneus, pilhas e baterias, o lixo eletrônico, óleo lubrificante usado quando descartado, a sua embalagem, agrotóxicos, etc., alguns tipos de lâmpadas, são resíduos que têm uma composição diferenciada e que merecem um tratamento adequado. E quem deve responder por esse tratamento adequado? Quem deve ser responsável pelo recolhimento e destinação final desses resíduos? Não se pode deixar de reconhecer uma responsabilidade importante das empresas que fabricam e comercializam esses produtos. Como é que você trata o lixo hoje? Com amor e carinho. Porque nós trabalhamos com lixo, mas nós somos um luxo. O que você vê é lixo ou luxo? Lixo e luxo. Duas palavras tão parecidas criam um jogo de múltiplas associações. A ideia é provocar. Precisamos de tudo o que consumimos? Estamos tornando a vida descartável? O supérfluo virou prioritário? Todo luxo vira lixo? E o que fazer com tudo aquilo que não necessitamos ou não queremos mais? São tantas questões, mas hoje em dia, vamos combinar. Não convive neste mundo quem ainda acredita que lixo é algo que não serve, é sobra ou inutilidade. Quase tudo que vira resíduo urbano pode ser reaproveitado. E quanta coisa a gente vê por aí, jogada fora, nas grandes cidades, que pode muito bem ser usada por outra pessoa. Quase tudo pode se transformar em outra coisa novamente. Acredito que nossa relação com o planeta, o meio ambiente, a vida, se reflete na maneira como nos responsabilizamos pelo que é nosso. Já reparou que todo mundo gosta de mostrar o que tem de novo, o que acabou de comprar? Mas a gente não vê alguém por aí dizendo: "Ei, deixa esse lixo aí que ele é meu. Este é meu, até que eu dê a ele outro destino. No meu prédio, o do orgânico é o duto. O seco fica separado esperando pelo seu tião, que o arruma e manda para a cooperativa." A verdade é que bons hábitos demandam atenção e um pouco de esforço, mas dão muito motivo para a gente se orgulhar. Hoje, por exemplo, já faz parte da rotina pegar a bolsa reciclável para ir à feira. E assim diminuir consideravelmente o abuso das sacolinhas de plástico, que me incomodam há muito tempo. Nem todo dia é possível, mas vale a pena insistir. Pequenas mudanças de atitude sempre fazem diferença. É consenso que, para garantir um futuro sustentável para as nossas grandes cidades, todos devem contribuir diariamente por meio do uso consciente dos recursos naturais, de práticas de consumo que evitem o desperdício e de uma atenção especial para temas como o despejo correto dos resíduos domésticos, industriais e hospitalares, a reutilização da água e de determinados materiais e a reciclagem. Pesquisas revelam que é crescente a parcela de contribuição de cada um para um futuro melhor do nosso planeta. A floresta volta sozinha. No momento em que você para de lapidar, de tirar, de arrancar, ela brota novamente.
Então, a floresta voltou e hoje é considerado o maior exemplo, quer dizer, o exemplo mais bem sucedido de reflorestamento de toda a América Latina, né? E nós temos árvores hoje com porte de 20, 25 metros, que já é praticamente na altura normal de uma floresta que não tenha sido devastada. Eu insisto nesse exemplo aqui da Floresta da Tijuca, porque se você imaginar que essa área aqui estava com problema sério de provimento de água, tanto em qualidade como em quantidade, se a gente tratar oferta de água prejudicada como, em certa escala, desastre, eu tenho para mim que essa recuperação aqui da Floresta da Tijuca, para mim, é o melhor exemplo tanto de contornar como de evitar desastres futuros também, ao mesmo tempo.